Este episódio do Fora da Política Não Há Salvação tem como convidada Alqueta Pezzi, que é professora de Administração Pública na EBAP, a Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. E a Alqueta, ela é também editora da Revista de Administração Pública, popularmente conhecida entre o pessoal da área como RAP, né, que é a principal publicação brasileira na área de administração pública dentre as publicações acadêmicas. E a Alqueta, além de ser uma estudiosa do tema da administração pública de uma forma geral, se dedica em especial às questões de organização da administração pública, às questões de como ela funciona, da sua efetividade. Ela, inclusive, publicou recentemente uma série de artigos que saíram no Valor Econômico, em outros órgãos, a respeito de mudanças recentes da administração pública e do significado do que podem ser novas mudanças, as dificuldades da burocracia, do que ela mesma chamou de um sistema irracional legal, né, brincando um pouquinho aí com a ideia do Max Weber, né, o grande sociólogo alemão que estudou a burocracia, que falava de uma gestão ou de uma dominação política de natureza racional legal. E a ideia é conversar um pouquinho sobre todos esses temas com a Alqueta, aproveitando a ocasião que é a proposta que chegou do governo federal de uma reforma administrativa, né? E acho que a gente podia começar, Alqueta, se você topar, falando um pouquinho de um dos pontos centrais aí que causa muita polêmica nessa reforma, que é a questão da estabilidade do servidor público. Se você puder falar um pouco disso, como é que você enxerga essa questão, Alqueta? Bom dia, Cláudia. Em primeiro lugar, agradeço muito o convite de participar aqui, não é? Acho que daqui para frente, né, com a minha apresentação, talvez o nome do seu YouTube, do seu canal vai mudar de Fora de Burocracia Não Há Salvação. Sou uma defensora da burocracia, não é? Exatamente pelo Instituto da Estabilidade. Né? Você tem alguma coisa, muito se fala no Brasil nos últimos anos, né, sobre o risco das instituições políticas, né? E pouco se fala, né, que a estabilidade talvez seja a instituição mais importante da burocracia brasileira, né? Algo que não é personalizado, algo que se enraizou, algo que realmente se tornou uma instituição importante, que traz ganhos democráticos, traz ganhos de continuidade de políticas públicas. Eu acho que a proposta de reforma é problemática porque ela não deixa claro, é bastante ambígua no que trata, né, da perspectiva de estabilidade, né? Ela cria um novo conjunto de vínculos que na prática já existe, e não dá nenhuma perspectiva sobre algum planejamento da força de trabalho, né? Que se entende, né, por qual é o percentual dos vínculos permanentes do Estado no total da força de trabalho de recursos públicos ser estimado no futuro, né? Quais são, enfim, o que se espera, né? Quais são as carreiras que seriam carreiras típicas do Estado? Essa é uma discussão que existe há muito tempo no Brasil e que permanece com a reforma. Então, a ambiguidade que você traz esse estudo de estabilidade na reforma, eu acho que vai dar muito pano para a manga, vai ser o objeto de muito conflito ainda, né, no futuro próximo, porque, de fato, é um ponto problemático. A gente tem N pesquisas internacionais e nacionais que falam sobre os ganhos desse estudo da estabilidade, né? Internacionalmente, eu gosto muito de um livro chamado Organizing Leviathan, né, que fala sobre os ganhos da burocracia estável em vários contextos internacionais. Chama atenção aqui, por exemplo, sobre os ganhos de política de anticorrupção, né? Isso é diretamente vinculado ao Instituto de Estabilidade, de autonomia da burocracia, né? Aqui no Brasil também tenho visto pesquisas recentes interessantes, né? Por exemplo, mesmo com estabilidade, já sabemos que nos municípios, os prefeitos têm discricionalidade, né, para controlar a burocracia de N forma. Contratando, por exemplo, chamando, né, para trabalhar, né, após concursos públicos, os servidores já antes do novo prefeito tomar posse. Tem todo um processo de demissão, de recontratação com a troca dos prefeitos, ou seja, a estabilidade não garante que a política influencie a burocracia. Basta a gente ver, né, aqui nacionalmente o caso do INPE, caso do meio ambiente, né, onde tem supostamente uma burocracia estável, mas isso não impediu o governo fazer a sua política. Ou vou chamar a atenção para o caso do Trump nos Estados Unidos, né? Uma das últimas notícias que me chamou mais atenção foi a interferência do OMB, né, que é considerado um escritório
bastante autônomo, né, baseado na expertise técnica, né, economistas com PhD, e que está agora tentando influenciar, rever a política, né, de cursos de treinamento de diversidade, sob a acusação, né, que estavam fazendo, né, política crítica antirracista, né, durante vários governos, né. Imagine um absurdo, né, que pode se chegar na influência política na burocracia. Isso tudo com autonomia, com estabilidade. Isso tudo preservando esse instituto tão importante, né. Então, acho que isso ainda é um assunto que precisa ser aprofundado, porque qualquer perda que se tem de estabilidade se traduz em perdas concretas, democráticas e de entregas de políticas públicas. Agora, se a estabilidade é uma coisa tão importante para o bom funcionamento da burocracia pública, por que ela parece que é sempre um dos primeiros temas que toda proposta de reforma traz como um tema a ser rediscutido, né? Por que, se é tão contra a estabilidade, sempre que surge uma proposta de reforma, como é que você enxerga isso? Porque, de fato, temos um problema prático. Na prática, é muito difícil o gestor ter autonomia de gestão. Então, na verdade, o gestor, o político, né, na linguagem anglo-saxônica, tem uma diferença muito boa nesses termos, né? Tem uma coisa é ser um gestor burocrático, outra coisa é o gestor que é politicamente indicado, né? São dois perfis diferentes de gestor. Particularmente, esse segundo tipo de gestão tem alguma dificuldade, né? Encontra alguma dificuldade prática na estabilidade de burocracia para fazer valer as suas prioridades políticas do momento, né? De novo, o caso de ímpar paradigmático do Brasil, porque teve uma resistência, talvez a única resistência concreta que eu tenho visto no Brasil, né, assim, contra uma linha política, né? O resto, digamos assim, ainda não está muito visível. É diferente, de novo, de outros contextos onde essa autonomia está mais consolidada, né? Mas o problema é com a gente que precisa combater por que dessa dificuldade. Porque não é isso que eu chamo nos meus artigos, né, do problema do legalismo, né? Onde para de ser racional e vira irracional, né? Exatamente nesse peso, né, que se dá nas normas, nos procedimentos, no formalismo, na própria interpretação jurídica do que é estabilidade, né, que até então tem sido muito favorável a uma permanência do servidor público, independentemente dos problemas que ele possa trazer para a gestão, né? O caso típico é da aposentadoria compulsória, né? Então, o problema é um problema prático, não é um problema legal, nem é um problema teórico, né? As causas serão combatidas, né, de forma mais pragmática, né, mais incrementalistas, né? Não acredito que teremos uma PEC, né, ou alguma lei que vai modificar essa prática que existe no dia a dia da gestão do serviço público. É um fato, é um incômodo concreto, de fato é difícil motivar, não é? É difícil também fazer uma gestão por resultados, né, com este instituto no dia a dia. Reconheço que existe essa dificuldade, porém isso não justifica, não é, o fim da estabilidade em si, não é? Até porque existem várias políticas públicas que não são mais entregues dessa forma. Então, por exemplo, se fala da área de saúde, mas na área de saúde já se experimentou muito, né, com contratualização. Tem UPAs que são geridas, né, via organizações sociais, ou enfim, fundações filantrópicas, Santa Casas, né, que trabalham na gestão dos hospitais. Ou seja, na prática, já temos muita experimentação com outras formas de contratação que não sejam de estabilidade. O que eu acho necessário trazer no Brasil um pouco uma premissa diferente do setor público, né? Predomina na linguagem da reforma, na linguagem da crítica do setor público, uma visão homogênea, né, do funcionalismo público. E isso é um problema, né? Isso é um problema. Eu acho que a gente ainda não aprofunda adequadamente essa desigualdade. Eu acho que não existe homogeneidade. O setor público é diverso, não apenas do ponto de vista da perspectiva da desigualdade, que isso é amplamente discutido no Brasil hoje. Uma das expectativas que se tinha com as reformas é que, de certa forma, iam se combater as injustiças que existem dentro do setor público, mas também o funcionalismo público é diferente da perspectiva também da diversidade ideológica. Acho que isso se fala muito pouco, né? Eu acho que o Bolsonaro foi capaz de fazer uma narrativa que aglutinou várias perspectivas ideológicas: conservadorismo religioso, liberdade econômica, o movimento anticorrupção,
Todas essas perspectivas estão presentes no funcionalismo público, absolutamente toda. O caso que eu dou, por exemplo, o caso, né, das forças policiais ou forças militares, né, que tem uma coerência ideológica muito forte com o presidente, são funcionários públicos. A gente não pode esquecer isso. Você encontra pessoas que são a favor de políticas mais liberais, econômicas, dentro do Ministério da Fazenda e outros polos da burocracia, né, que existe no Brasil. E você encontra também conservadorismo religioso, né, inclusive dentro de professores, né, em escolas, etc. Ou seja, a burocracia é diversa, ela, inclusive ideologicamente. Então, por isso que é muito difícil a gente abarcar dentro de um pacote, né, uma coxa de detalhes como a reforma administrativa, a diversidade da burocracia brasileira, né? De novo, chama atenção, estabilidade é um instituto. Né? Se você perde a estabilidade, né, eu dos poucos que não é personalizado no Brasil, tenho dificuldade em enxergar a institucionalização em outras esferas da vida política, né, poder judiciário, etc., porque se personalizaram, então não tem, na verdade, não tem esse enraizamento da institucionalização que a gente enxerga nessa única dimensão da burocracia brasileira. Agora, é interessante, né? Quando você mencionou a diferença entre o gestor burocrático e o gestor político, né? E falou que a estabilidade do gestor, entendi aí, burocrático, é importante para, inclusive, colocar limites para o gestor político. Isso me lembrou muito a questão, por exemplo, dos limites legais, dos limites constitucionais, dos próprios limites democráticos, de um modo geral, ao funcionamento do governo. Ou seja, o que você está apontando é que, para além da questão de um serviço público, digamos, mais eficiente, mais eficaz, mais efetivo, existe também uma questão de um serviço público mais democrático, se vocês têm estabilidade, na medida em que isso pode evitar abusos por parte do gestor político. É isso mesmo? Sem dúvida. Eu acho que isso é a diferença principal entre o gestor privado e o gestor público. O gestor público precisa atuar dentro dos limites democráticos, dentro do jogo democrático. Transparência, né, é uma questão permanente da sua atuação, né? Eu fico surpreendida, né, com a linguagem que entrou dentro da política brasileira, né? Ontem mesmo eu estava assistindo brevemente o discurso do ministro Guedes, né, sobre o que entende, né, sobre burocracia pública, e se colocam algumas questões, né, que são assim, completamente fora do âmbito do que é uma gestão pública no contexto democrático. Né? O próprio limite, né, o que ele considera a meritocracia. Ora, alguém assume, né, o presidente da República, ou ser ministro da Fazenda, ou presidente do Banco, ministro da Fazenda, ou presidente do Banco Central, simplesmente por questão salarial? Eu acho que duvido. Desde questões como o espírito público, né, que se não existe, não deveriam existir para assumir esse tipo de cargo, até o fato que você tem um ganho. Tem um ganho pós-mandato, né, já basta ver na trajetória das portas giratórias que existem no setor público, né, a possibilidade de ganhos futuros, isso tudo é um cálculo racional que as pessoas fazem, né, você não é em favor do espírito público, é em favor de uma racionalidade que leva, né, como na opção, né, óbvio. Abrir mão de consumo presente em nome de consumo futuro, né? Abrir mão de salário presente assim, em nome de salário futuro, né? Esse discurso, né, que não é meritocrático, é um discurso realmente que não se adequa à realidade brasileira, né? O teto tem uma função simbólica. Afinal, a partir do teto, né, que se atrelam todos os penduricários do Brasil. Por causa do teto, né, que existe todo o resto, né? Então, se você tirar a função simbólica desse teto constitucional, você abre espaço para mais abusos. E uma das causas, se a reforma tem alguma popularidade, ela tem alguma atração, a gente não pode negar isso, ele existe exatamente nas injustiças, inclusive dentro do funcionalismo público. Tenho certeza que 95% da base do funcionalismo público não se enxerga, né, nos penduricalhos, não se enxerga nesses salários altos, não se enxerga nessa elite do funcionalismo público. E próprios eles, aliás, votaram no Bolsonaro. Né? Tem uma parcela considerável que votou no Bolsonaro. Então enxerga injustiças nesse sistema que se criou no Brasil, que é irracional, porém legal. E por isso que sempre faz esse trocadilho, né? Explica um pouquinho esse trocadilho, porque é bem interessante essa ideia, né? Não, eu estou dizendo que é um sistema, né, completamente irracional do ponto de vista administrativo, mas perfeitamente legal. Tudo é feito dentro da legalidade. Tudo é feito absolutamente, né, não tem nada ilegal nesses desvios, nessas injustiças, nessas desigualdades que a gente observa dentro do setor público brasileiro, mas tem um grau enorme de imoralidade que inclusive levaram, né,
boa parte desse funcionalismo a apoiar o governo que nós temos hoje, né? É uma coisa interessante, essa imoralidade é um ponto que, por exemplo, o Conrado Ubner Mendes tem frequentemente apontado, né, nos artigos dele, nas colunas na Folha, quando ele se refere especificamente aí à área jurídica, né, que você tem uma série de prebendas, você tem salários exorbitantes que furam o teto salarial do funcionalismo, uma série de penduricalhos, enfim, e que seria uma corrupção institucional, né? Não se trata da corrupção do indivíduo, né, que ele possa ser, inclusive, imputado por isso, mas se trata de uma corrupção institucional. Agora, não me parece que esse é um problema só do Judiciário e do Ministério Público, né? Acho que isso pode estar presente também em outras áreas. E aí é que causa, no mínimo, espécie essa fala do ministro Guedes, quando ele diz que o salário é baixo no topo da carreira do funcionalismo. Quando ele diz isso, eu falei, bem, então onde ele está vendo o problema? É a merendeira? Né? Ela que está ganhando demais? É o policial? Né? Quem é que está ganhando demais? Né? Não é o juiz que fura o teto, não é o procurador, não é o analista da fazenda, ou seja, onde é que estão os reais problemas? Né? Me parece que, como você apontou bem, existe inclusive uma percepção equivocada, né, de por que as pessoas vão atuar na área pública, tanto por conta dessa racionalidade de ganhos futuros na porta giratória, como em função de que atuar na área pública, além da estabilidade, que ok, é necessária para você ter um bom funcionamento da gestão, ela também é uma vantagem, evidentemente, que o funcionário tem, então ele tem esse ponto a mais, mas tem uma questão de espírito público, né? Ou seja, você tem uma realização profissional de atuar na sua profissão específica, e no caso, como servidor público, que não decorre só, embora é claro que isso não é desimportante, mas não decorre só do salário. Então não é ficar milionário no serviço público que vai te fazer querer trabalhar ali, mas é poder também fazer um trabalho que te dê satisfação, né? Sem dúvida. Agora, vejamos que eu acho que nesse ponto, acho que a reforma tem alguns diagnósticos corretos. Por exemplo, de fato, é um desvio irracional o número de carreiras que existem apenas no nível federal no Brasil, acima de 300. É um desvio mais irracional ainda se a gente considera que muitas desses cargos e carreiras coexistem muitas vezes dentro da mesma organização. Então, tem o pessoal da área meio, que, né, o INSS, Receita Federal, caso típico, né, um auditor, né, vis-à-vis um analista técnico, né, do nível meio da Receita Federal, tem diferenças abismais. Essas são incorrigíveis porque o salário de entrada, de fato, é muito alto e a progressão não é rápida, né, é imediata, e você não ganha tanto assim. Então, um dos fenômenos que a gente observa muito no Brasil são os concursos eternos, né? Você pula de um concurso para outro como uma forma de melhorar o salário, né? Então, se você está dentro da Receita, tem a ver com o problema do salário de início, né? Exato. O salário, porque é a única forma que você tem de realmente melhorar, né? Juntar a estabilidade, que também é um prêmio, né? É um ganho que você tem concreto, não tem como negar que existe uma racionalidade na busca dessa estabilidade, ainda mais, né, quando a gente pensa, né, que o mercado no Brasil é um mercado fraco, né, não é um mercado dinâmico, né, eficiente, né, como o benchmarking que sempre se gosta de considerar, né, que o benchmarking é norte-americano, né, enfim, existe uma racionalidade nesse processo, você tem esse pulo, né, de uma carreira para outra. Nesse aspecto, eu acho que a reforma está correta de fazer esse diagnóstico. Esse diagnóstico é conhecido, esse diagnóstico é feito fora da reforma. O que me incomodou bastante no encaminhamento da reforma, na exposição dos motivos, né, o ministro Paulo Guedes jogou o número, né, de uma economia de 300 bi, né, que depois era 287 bi, não é? Cadê o cálculo? Cadê na avaliação de impacto, né, que sustentou as reformas, né? Se não estamos falando de uma burocracia racional, né, que baseia a sua decisão em base em análise, por que isso não apareceu, né, na exposição dos motivos que acompanharam o PEC, né, para o Congresso, né? Eu acho que se joga muito com realmente a gestão de expectativas, talvez funcione em curto prazo para o mercado, né, tanto que teve lá uma melhoria leve na Bolsa, né, por um dia ou dois, não é? Porém, não se apresenta concretamente nenhuma melhoria substancial de gestão. E isso, eu vou aproveitar essa oportunidade para emendar aqui um outro problema que eu vejo que é pouco problematizado no Brasil. O Brasil vive as 3 crises, né? Crise sanitária, crise política, crise econômica, né? Ninguém fala sobre a crise de gestão pública. Ninguém fala, e essa crise de gestão pública me incomoda profundamente porque é a única crise que pode ser atribuída ao atual governo, que continua a gerir como se fosse oposição.
essa narrativa do Bolsonaro, né, de continuar a ser presidente da República, né, como se fosse a oposição eterna, né, como o presidente antissistema, infelizmente está colando. É uma narrativa que está encontrando eco. Muito se fala, né, sobre o boom de popularidade do Bolsonaro, sobre auxílio emergencial, mas eu acho que a gente está negligenciando, até porque não está apontando suficientemente, né, a responsabilidade do atual governo de fazer uma boa gestão pública, né, de sair da teoria, né, do ataque à burocracia, do ataque da defesa do livre mercado, e ir para a prática. O que concretamente foi feito em defesa do livre mercado? Quantos lobbies, né, acabaram no Brasil? Né? O que de fato o governo entregou de acordo com sua própria agenda? Eu não tô me referindo a outras agendas, certo? Não, o que o Bolsonaro está fazendo? Eu acho que está sendo eficaz. Construir uma narrativa, né, de um governo oposição, né, antissistema, continua a gerir assim, fazendo muito paralelos com o Trump. E assim, a incerteza das eleições norte-americanas hoje me preocupa profundamente, porque vejo o espaço, né, num futuro não tão longínquo assim no Brasil, do Bolsonaro consolidar esse discurso, não é? De essa narrativa, não faz gestão porque realmente não deixa, não consegue. Qual foi o presidente que deixaram? Qual foi o presidente que teve essa vida tão fácil, né, do ponto de vista político? Nenhum. Todos eles tiveram que gerir, né, o bem público dentro dos limites do jogo democrático. Absolutamente todos após a ditadura, certo? No ambiente democrático. Claro. Né? O único que está conseguindo colar esse discurso é o Bolsonaro. Eu acho que isso é uma coisa aí que me preocupa para o futuro próximo no Brasil. O dano civilizatório já está feito. Eu já dei o exemplo das quebras ideológicas que a gente encontra dentro do funcionalismo público. Sim. Será que isso é recuperável? Nossa, essa é uma boa questão. Agora, é interessante que aliás, foi um outro artigo seu no Valor, né? Esse que fala das 3 crises, agora a 4ª, que seria a crise de gestão. E aí eu te pergunto uma questão, né, em relação a essa crise de gestão. Ela não é só um problema estrutural da gestão pública brasileira. Ela é, no caso aí, o que você está apontando, um problema conjuntural das escolhas que esse governo faz sobre como conduzir a gestão pública, ou seja, como talvez não conduzir a gestão pública, né? Sem dúvida. E assim, já vários apontaram, né? A Gabriela escreveu um artigo sobre a não decisão política, né? Isso. Eu diria decisões mesmo sobre política. Já acabei de dar o exemplo do PEC encaminhado por uma exposição de motivos, a 300 bis, não está colocado em lugar nenhum. Como se chegou nesse número? Né, super ministério de economia, com quadros super competentes lá dentro, porque tem, inclusive da burocracia de carreira lá dentro, né, que fala sobre avaliação de impactos regulatórios, né, sobre tomar decisão baseada em evidências. Em quais evidências foi baseada nessa decisão? É isso que vai fazer a diferença, né, para a gente destrinchar o que é responsabilidade, né, de tomar decisão aqui e agora, né, e o que é conjuntura. De repente, para esse governo, tudo virou conjuntura, né? Que conspira contra o governo no poder, não é? E é interessante porque eles fizeram um discurso, como você apontou aí, né, continuam com uma narrativa anti-governo, como se fossem ainda oposição. No caso do Bolsonaro, é sempre aquele discurso antipolítica, né? Então é contra a política, é contra o sistema. Curioso que um pouco antes, né, o discurso antipolítica que pegou, que foi, por exemplo, aqui em São Paulo, com o Dória, quando ele foi candidato a prefeito, era: eu não sou político, sou gestor. Como se política e gestão fossem duas coisas opostas. Parece que o discurso antipolítico do Bolsonaro, então, não é nem política nem gestão, né? Ele nega. Isso era o discurso até da Dilma, né? Um discurso antigo, né? Que vem se repaginando no Brasil, né? Lembra? A Dilma também tinha, só política, só técnica, né? Exato, né? Há muito tempo, você tem razão, né, o título do seu canal é muito feliz, não é? Porque fora da política não há salvação mesmo, né? E fora do jogo político, num contexto de eu diria, não é? Não é sobre qualquer política. Esse é um discurso que se repagina, se reconfigura há muito tempo no Brasil, né? Há muito tempo que se nega a política, né? Apesar de fazer politicagem, né, de N formas, né, nos vários governos no poder. Não foi Bolsonaro que inventou essa rejeição da política, porém ele inventou a narrativa, não é, de não me deixam governar.
não estou impossibilidade de governar, né? Vejamos o que está acontecendo com a crise, né, da sanitária, né, com a responsabilidade transferida para os governadores e os prefeitos, né, com o blame shifting, né, do Tribunal Supremo, né, que tomou uma decisão que impossibilitou o governo tomar decisão. Concretamente, quais são as responsabilidades deste governo na política sanitária? Problemas de gestão. Em primeiro lugar, o governo simplesmente deixou sem cabeça coordenadora o SUS, o Sistema Único de Saúde. Ora, o Ministério da Saúde tem um papel importantíssimo de coordenação. Toda a teoria de gestão de crise, toda a teoria de administração pública de gestão de crise reconhece que o papel de coordenação é primordial para você superar as crises, né, como a pandemia, não é? Nós não temos nenhum papel de coordenação. Um dado muito simples que eu lembro, né, intuitivo, né, me recordo que Mandetta, como ministro de Saúde, fazia a projeção da pandemia no Brasil. Essa projeção, né, baseada em dados epidemiológicos, né, é exatamente o que a gente observou até hoje. Em setembro, eu me lembro que ele dizia que o pico ia cair. Ou seja, basicamente o que ele estava fazendo, recorrendo a experts, né, profissionais, né, burocratas, né, uma das bases da burocracia, profissionalismo, né, para fazer essas projeções, né. O Ministério de Saúde está sem o ministro de Saúde, está sem o centro de coordenação, né, da crise sanitária. A Anvisa, o órgão regulador, né, está presidido, né, importantíssimo na gestão da pandemia, um órgão de natureza técnica, com uma trajetória longa, né, de tomada de decisões técnicas, está presidido por uma pessoa, né, que está completamente alinhado com o presidente, ao ponto do dia 15 de março, está nas manifestações em Brasília, né, lado a lado, né, a presidente negando a expertise do órgão que ele próprio preside. Pois é. Então, teve, assim, criando um mal-estar, né, seja do ponto de vista material, seja do ponto de vista simbólico, não temos gestão. Não temos uma gestão na área de saúde pública na pandemia, né? Então, essa é a responsabilidade de qual governo? É deste governo. Obviamente, né, as ações das prefeituras dos estados seriam muito mais importantes do que do governo federal na gestão da pandemia, porque eles estão lá no local, né, eles sabem, né, a crise que está acontecendo, né? Porém, o papel de coordenador é um papel primordial. O governo até hoje não tem uma câmara de gestão de crise. Não tem nenhum um painel de experts, né, como boas práticas internacionais demonstram. A página do Planalto da gestão da crise é uma página que, no mínimo, eu diria, é pouco profissional. Eu até estranho, né, quando vejo, conhecendo a qualidade da burocracia que existe já em Brasília, né, quais são os profissionais, não é, que eles recorrem, né, para fazer uma coisa tão pouco profissional, inclusive do ponto de vista estético. O último exemplo, né, é a Secretaria de Comunicação, né, com o novo secretário de Cultura, né, com a pérola, né, de aos heróis estética. nacionais. Eu estou chamando a ação da estética, não é? Que a gente perdeu, né, com profissionais, né, de ponta, né, nessa linha, que se perdeu nesse governo. Ou seja, a política sempre captura a burocracia, com ou sem estabilidade. Isso é como todas as pesquisas demonstram, né? Isso não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno mundial. A estabilidade não garante uma burocracia autônoma, né? Por mais desconforto que os presidentes ou os políticos possam ter com a estabilidade da burocracia, a burocracia sempre vai responder à política. O caso do Itamaraty é um outro exemplo que ilustra esse ponto, né? Existe uma burocracia mais estável no Brasil do que a diplomacia, né? Há anos, né, que se estrutura dessa forma. Existe algum contrafactual que a gente possa dizer que, olha, não está capturada? A fundação do Itamaraty, né, ela está comprando as aulas quase, né, do Olavo de Carvalho, né? Captura maior ideológica do que essa. É difícil observar. E os diplomatas mais qualificados, que são independentes, né, estão relegados àquilo que no Itamaraty o pessoal chama de departamento de escadas e corredores, né, que é quando eles ficam completamente escanteados, não tem participação na formulação, na implementação de política externa. A coisa é grave ali, né? Agora, é interessante que se aponta, né, esse governo é um governo que tem tido uma relação, no mínimo, difícil, digamos assim, para não dizer outra coisa, com os setores da burocracia mais consolidados,
que desempenham o seu papel. Então, estou pensando aqui, por exemplo, o pessoal do IBAMA, né, que vai lá, fiscaliza, faz o que tem que fazer, o que a lei manda. Essa é uma questão importante, né? A lei manda o fiscal do IBAMA fiscalizar e punir, e botar fogo na máquina que está lá no meio da mata, né? E, na realidade, o governo vai contra isso. Se reúne com garimpeiro legal, se reúne com desmatador, né? O próprio ministro do Meio Ambiente faz isso. Estou dando o exemplo do Meio Ambiente. A relação do presidente com o INPE, né? A relação do governo, no caso do Ministério da Educação, agora deu uma acalmada, mas sobretudo na gestão do ministro anterior, o Weintraub, né? Com as universidades. E uma das coisas importantes desse projeto, né, dessa proposta de reforma administrativa que o governo enviou ao Congresso, é essa ideia de que, numa canetada, o presidente pode extinguir órgãos da administração pública. Eu fiquei pensando, já pensou se o presidente acha que o IBGE não é necessário? Extingue o IBGE, que é quem que vai produzir os dados públicos? Né? Se o presidente extingue o INPE, né, porque não gosta dos dados que o INPE produz em termos climáticos, né? Se ele não gosta também do que o IBAMA faz, extingue o IBAMA, e por aí vai, né? Extingue uma universidade pública, extingue a fundação, o caso de Rui Barbosa, coisas do tipo. Como é que se enxerga essa parte da proposta especificamente? Eu particularmente vejo aí talvez uma das coisas mais aberrantes dessa reforma. Até acho que pode ser um bode, que não tem chance de prosperar no Congresso, mas me parece assim, assustador que o governo tenha a coragem de propor algo assim, ainda mais com um presidente tão autoritário e tão voluntarista como é o caso do Bolsonaro. Cláudio, o problema reside exatamente nesse último ponto. Também vejo com total fracasso nesse ponto da reforma. Eu acho que o Congresso não vai delegar essa autoridade ao atual presidente, até porque ele se mostrou inapto para a gestão pública, não é? De fato, eu acho que é uma delegação de uma autoridade nas mãos de um presidente muito ampla, né, para o Congresso subscrever, né? Entretanto, eu chamo a atenção que, do ponto de vista da racionalidade administrativa, um órgão, né, que possa fazer o planejamento de força de trabalho, uma política de recursos humanos de longo prazo, né, que possa estruturar, possa repensar a estrutura da administração pública federal, faz sentido. Um dos problemas, né, do atual estágio que a gente encontra, essa proliferação de carreiras, essa nebulosidade do ponto de vista das funções de várias organizações públicas, do ponto de vista do ciclo de políticas públicas, etc., decorre exatamente do fato que hoje o processo é demasiadamente descentralizado e, de novo, legalista, né? Prima pela profusão de leis, né, de criação de órgãos, carreiras, ou extinção de carreiras, incorporação em outras lei de criação. Me lembro, por exemplo, o caso de uma das agências regulatórias, a ANTT, né, a lei de criação, etc., né? Enfim, que é totalmente descentralizado perdeu de vista a função do governo como um todo, né? Essa ideia do governo como um todo a gente usa bastante na literatura, é uma ideia muito importante, né? Ter algum centro de decisão que pense o governo como um todo, né? Quando se cria um novo órgão, quando se extingue um novo órgão, para quê? Aonde vai ficar a função que esse órgão desempenha dentro da política pública, né? Qual é a implicação disso para o ciclo de políticas públicas como um todo, né? Esse tipo de órgão existe em vários países do mundo, né? Pode até ser um órgão colegiado, né? Algo que se faça entre executivo e legislativo, né? Que junte, né, os dois poderes nesse processo de pensamento, de pensar, né, a estrutura do governo federal. Mas é algo racional, né? Porque daria um pouco mais de racionalidade a esse processo caótico que existe hoje no Brasil, que tende a se desvirtuar ao longo do prazo, né? Porém, novamente, a PEC prevê a figura do presidente. Possível, ninguém vai delegar essa autoridade. E mais, mesmo se fosse um presidente mais iluminado, com maior capacidade de gestão do que o atual, mesmo assim não é uma atribuição, né, que se delega a um presidente. Deveria ser um órgão de natureza mais técnica ou, né, que juntasse... Mais colegiado, né? Alguma coisa mais sofisticada do que se prevê no PEC de hoje. Se me lembro, por exemplo, sobre cargos, a discussão que nós estávamos tentando avançar ao longo dos últimos anos e como profissionalizar os cargos de confiança no governo, que também são muitos. Existe, né? O Brasil tem números muito maiores, né, se você comparar com países próximos, como o Chile, né? Não vou comparar com a Inglaterra, né, com os Estados Unidos, né? O número de AESs que estão a dispor do presidente da República é muito maior do que o número de
cargos de political appointed do presidente Trump, né, do presidente nos Estados Unidos, né? Então, assim, o presidente tem um número grande de cargos temporários que ele usa a seu bel prazer, né? E nós estamos fazendo uma discussão para tornar esses cargos mais profissionais, via processo transparente de seleção, né? Processos competitivos, né? De escolha. O governo até falou algo desse tipo lá em 2019, né, no início, né, que ia tentar aprimorar esse processo de nomeação dos cargos de confiança. Cadê esse projeto, né? Esse tipo de coisa me chama muito a atenção porque mostra como que os silos dentro do governo estão funcionando, né? Ora, os silos não são algo, né, que são invenção do governo Bolsonaro, né? Ou seja, existe essa turf war, né, guerra, né, intragovernamental é muito forte e também influencia bastante o ciclo de políticas públicas, né? Mas era esperado com a criação do super Ministério de Economia, né, porque você poderia trabalhar né, de forma mais eficiente essa integração, né, intragovernamental, né? Algo que também não se observou. E isso que me decepciona mais, não é? Nessa ala tecnocrata, né, do governo Bolsonaro, né? Se podemos chamar assim a ala do Guedes, né? Embora, né, discordo dessa avaliação, mas suponhamos, né, que seja uma verdade, né? Que não enxerguei até agora nenhum movimento que pudesse trazer maior racionalidade às políticas públicas que estão sob a alçada desse ministério também, né? Parece que alguns dos nossos economistas são muito preocupados com a questão do ajuste fiscal, mas eles ignoram a importância que a própria gestão pode ter para contribuir nessa direção, né? Tornando o governo mais eficiente, fazendo com que as políticas públicas tenham resultados mais reais, né? Mais efetivos. Parece que os economistas só pensam muitas vezes na questão de ou de receita ou de despesa, no sentido ou da tesoura ou do aumento de arrecadação, né? E a questão de como funciona a administração? Aí realmente cabe a eles acreditar nos 300 bis que o ministro Guedes jogou em qual reforma. Eu que é um chute, ainda, né, quero ver para crer. Não, é um chute. Como foi o chute do 1 trilhão que ele falou que conseguiria com privatizações, e até os seus secretários vinculados a essa área de privatizações já até deixaram o governo porque viram que nada acontecerá, né? Exatamente, gerou um descrédito dentro da própria ala, né, do Ministério do Super Ministério de Economia, não é? Eu acho que também não se enxerga muito a gestão pública, porque a gestão pública é pragmática, né? Ela é incrementalista, não é? Ela não faz milagres de dia para a noite, né? Aliás, assim, nós sabemos, né, que toda a reforma parecida com a reforma atual, ela tende a fracassar. Se você pegar o pacote da reforma, né, pela própria natureza dos objetivos ambíguos que ela se propõe, né, tira a estabilidade, mas dá maior eficiência, né, torna mais democrático, né, menos influenciável a política, não é? Ou seja, busca ajuste fiscal, mas é para a próxima geração dos servidores públicos, né, não combate o judiciário, não combate as elites, já é ambígua, né? Já o pacote em si é ambíguo, então ele tende a fracassar, né, ao longo do tempo, né? Então, nós sabemos que isso tudo acontece com a reforma administrativa. Qualquer pacote abrangente de reforma administrativa, né? Tem um texto clássico, né, de Marshall Cohen, que eu adoro, de 1988, né? É uma lata de lixo, reforma como lata de lixo, né? Você tem as soluções prontas, você traz, né, aquele pacote, assim, de repente está aqui a solução. A gestão pública, ela é pragmática, ela trabalha quieto, né? Você trabalha com boas práticas, né, que começam aqui, lá. Muito se fala sobre gestão por resultados, por exemplo, mas a gestão dos resultados é um desafio no setor público, né? A gestão dos resultados não significa simplesmente criar indicadores. Nós que trabalhamos na área da educação sabemos disso, né? Nós supostamente temos indicadores claros de produtividade acadêmica, né? E o que temos na prática é o chamado produtivismo acadêmico, pessoas que ficam bombando currículo Lattes, né, com publicações fajutas, né? E isto é o desempenho, é um bom desempenho. Imagine, transfira, né, esse tipo de caso para o setor público. É possível fazer gestão por resultados no setor público. Sim. Mas demanda-se realmente dar autonomia do gestor. Nisso aqui também o projeto de reforma tinha alguma coisa positiva. Ele prevê uma rubrica orçamentária, né, que seria, digamos assim, delegada ao gestor público para que ele pudesse fazer uma gestão por resultados.
É uma ideia interessante, porque para demandar resultados você tem que dar ao gestor alguma autonomia na gestão de recursos humanos e na gestão orçamentária. A pergunta que eu me fiz, o projeto de lei orçamentária acabou de estar no Congresso. Existe a tal rubrica? Eu queria que alguém me respondesse, né? Porque são duas propostas que saíram, né, quase simultaneamente no governo. Sim. Isso é mais uma demonstração dos silos da guerra, né, intragovernamental que existe dentro do próprio governo federal. De novo, não é uma invenção desse governo, mas esperava-se com a criação desse superministério que você pudesse otimizar um pouco, pelo menos a gestão dentro do Ministério da Economia. Né? Porque estaria tudo embaixo do mesmo guarda-chuva, né? Exato. Então eu não vi essa rubrica, né? Existe de fato essa delegação. O que a gente viu é que o INPE perdeu verba de pesquisa, mais uma forma de influência política na burocracia, né? Sem acabar com a estabilidade. Sim. Sem acabar com a estabilidade. Mas acabando com o órgão, de certa maneira, né? Você vai inviabilizando que o órgão cumpra a função para a qual ele foi criado, né? Mas com um objetivo claro, né? Você tem uma coisa que ficou muito clara naquela reunião interministerial de abril, né? E que você tem alguém que tem uma agenda claríssima, é o ministro Salles da área ambiental. Sim, né? De passar boiada. Exato. Então, assim, o que me espanta é isso. Todas as falas demonstram, na melhor das hipóteses, um desconhecimento de como que se faz gestão pública no contexto democrático. Não é? A transparência, a prestação de contas, né, dados acessíveis, né, tudo, né, aberto para escrutínio do público, né, são questões que passam ao lado, né, deste governo. Né? Então, na melhor das hipóteses, um desconhecimento do que significa gerir o bem público, é completamente diferente da gestão privada, e, na pior das hipóteses, uma má-fé. Né? É um projeto deliberado de destruição das instituições que funcionam no Brasil. Né? Que eu acho que é talvez a marca desse governo, né? É um governo de destruição de políticas públicas que estão há muito tempo aí, que levaram gerações, muitas vezes, para serem construídas, né? E é uma destruição também das instituições, das organizações governamentais responsáveis por levá-las adiante, né? É um processo de terra arrasada. E aí, realmente, você não precisa se preocupar com gestão, você não precisa se preocupar com política, basta você ir desmontando as coisas, né? O que pode gerar um prejuízo para o país brutal, né? Cláudio, mas a pergunta que eu me faço, estou tentando expandir nas minhas pesquisas, é qual é a atração deste governo? Por que ele ainda é tão atrativo, né? Não apenas dentro da população brasileira, mas dentro do próprio funcionalismo público. E isso é uma questão, né? Uma quebra-cabeça muito importante. E é atrativo dentro do funcionalismo? Ainda é, olha, quantos policiais temos como candidatos? Ah, sim. São parceiros, é funcionalismo público na mesma. Não, é verdade. É que aí eu acho que tem uma particularidade, né, também. No caso dos policiais. Quantos burocratas temos que apoiam a agenda do ministro Guedes? Uhum. De novo, assim, tem burocratas de ótima qualidade que apoiam essa agenda. A gente tem que se perguntar por quê. Assim, eu dou o exemplo da Bolsa Família. Bolsa Família é uma política sobre uma perspectiva de alguém, né, que cresceu com os valores europeus, pífia do ponto de vista de segurança social, né? É um programa, né? Um programa que dava R$80 por mês com boas condicionalidades, né? Ótimas condicionalidades, né? Na área de educação e de saúde, mas do ponto de vista da seguridade social, não dá para dizer que uma política, né? Que levou o Brasil para um estado de bem-estar social, né? Longe disso. Segurança, né? Alguma coisa assim, né? O que foi o mérito? Acho que isso é uma coisa que se negligencia nas análises de Bolsa Família, né? O mérito do governo Lula foi dar roupagem a uma política institucionalizada de assistência social, pela primeira vez no Brasil. E como é que a gente enxerga isso como estudioso de administração pública? Tem vários indicadores. Uma que você já falou, né? Avaliação de política pública. O Ministério do Desenvolvimento já criou um órgão responsável por avaliar sistematicamente, monitorar e avaliar sistematicamente os resultados da Bolsa Família. Isso é muito importante, porque isso dá visibilidade, institucionaliza uma política, né? Por a criação de elos intergovernamentais, uma política estruturada que relaciona governo federal, estadual, municipal, lá na ponta, né? Por a construção de cadastro, pelo aperfeiçoamento, né, do cadastro único como instrumento interessante de gestão. Tudo isso você coloca no conjunto, deram musculatura à
política de assistência social que até então era inexistente no Brasil. Então, para mim, Bolsa Família é mais importante por dar musculatura a essa política de assistência social do que propriamente pelo que ela representa do ponto de vista do ideal de um estado de bem-estar social. Qual é o outro problema? Eu acho que é uma disfuncionalidade muito importante que a gente tem que apontar no serviço público brasileiro, né? Basicamente, o monitoramento das pessoas que tinham cadastro no Bolsa Família era quase cada 2 meses. O custo que se gasta no Brasil com controle, monitoramento, administração, do que comparativamente com a entrega, é enorme. As carreiras bem pagas no Brasil são carreiras de controle, são carreiras, né, de áreas meios, né? Isso é impressionante, né? O Brasil, talvez por essa questão cultural, né, dessa falta de capital social, de uma desconfiança generalizada, talvez muito consolidada pelo Lava Jato, né, pela ideia, né, que existe uma corrupção generalizada no setor público. E que é o maior mal do país, né? Exato. Se resolver isso, tudo se resolve. Exato. Então, bombou essas áreas, né, de controle, de monitoramento, que tem custo. Sai muito caro ao país, não é? Em detrimento da entrega, em detrimento do funcionário que está lá na ponta, em detrimento de quem... Eu não conheço nenhum país do mundo que dá um benefício merreca de R$80 por mês e pede para a pessoa comprovar que é miserável, não é pobre, cada 2 meses. Sim. O preço que a gente paga, o preço administrativo da falta de confiança é muito alto. É maior do que seria a corrupção, isso, né? Nós não mensuramos isso. Sim. Naturalizou-se, né, dentro da própria burocracia, que isto é normal, né? Naturalizou-se que este é um custo país. Para isso é parte do custo Brasil. Claro. Parte do custo Brasil está nesse aparelho de gestão pública que se criou, não é, para lidar com algo que é periférico, né? Em várias políticas que você compara com a Europa. Imagina, seguro de desemprego. Dura 1 ano, 2 anos, a pessoa é obrigada a fazer um curso ou outro. Quem está questionando isso? Isso é papel do Estado do bem-estar social, né? Você ofertar condições dignas de vida, né? Ela vem a Veja, né, faz aquela capa vergonhosa, né? A pessoa vicia em R$80. Do remédio, né? A capa da Veja do remédio. Agora é 600, né? É o fim da Agora virou 600. Agora é viciante. Agora mesmo que, né? Tem um moralismo, né? Que estava presente também quando o Bolsa Família foi criado, né? Dizendo que era um puro assistencialismo, que isso era o fim da picada. Aquela velha frase, né? De que não se ensina a pescar e se dá o peixe. Toda essa bobageira, né? E a gente continua, né? Na verdade, com esse discurso. O problema não é se... coexiste com subsídios bilionários, né, a vários setores industriais do país, não é? Que levaram, inclusive, uma acelerada desindustrialização do país ao longo dos últimos anos, né? Tudo é aceito, né, como parte de um jogo, né? São disfunções. Essas são disfunções que têm que ser combatidas, né, têm que ser redimensionadas. Eu gostaria de ver mais análise de custo-benefício, né, políticas baseadas em evidência, quanto custam esse tipo de políticas, como é que elas poderiam ser aperfeiçoadas. Isso é feito com base num trabalho de formiguinha, né, não é aquele trabalho que não vai aparecer na mídia, não vai aparecer na agenda política do governo, mas é primordial para o aperfeiçoamento de políticas públicas, né? Muito bem. Primordial. Ótimo, Alqueta. Tem alguma última questão que você ainda gostaria de mencionar? Eu gostaria de pedir, não é, a todos nós que estudamos administração pública, políticas públicas de uma forma ou outra, de estarmos mais ligados a essa narrativa destrutiva do governo Bolsonaro nessas áreas de políticas públicas que cada um de nós investiga, não é? E tentar um pouco comunicar isso para o público mais amplo, né? Porque de fato, se nessa narrativa do governo que atua como oposição, né, é algo que eu acho que vai ter problemas civilizatórios, né? Já temos um problema civilizatório no Brasil, né? Como consequência dessa política, é que nós, né, eu entendo que cada um de nós pesquisadores que trabalhamos nesse campo temos alguma responsabilidade moral, né, de diagnosticar, evidenciar, né, trazer à tona, né, como parte dessa dinâmica destrutiva, né, do atual governo, né, em busca de uma melhoria futura. Obrigada, Cláudia, muito obrigada pela oportunidade de conversar com você. Enfim,
desejo sucesso no seu canal com tantos outros temas interessantes, né? Porque de tédio não vamos morrer, né? Não, de tédio a gente não morre. Agora, esse tema da administração pública, a ideia é fazer uma série agora, né? Essa questão da reforma, a gente deve ter pelo menos mais uns 2 aí programas pela frente ainda tocando nesse tema em breve. Né? Porque o assunto está quente, eu acho que é um assunto super relevante e muitas vezes negligenciado, né? Quando se fala de política no Brasil, acho que tem que se falar disso também, então pode ficar tranquilo que a gente vai retomar o tema muito em breve. E eu quero Obrigada, Cláudio, parabéns aí pelo canal, né? Muito sucesso. Hein? Obrigado, Alqueta, eu quero te agradecer muito, né, pela participação, quero agradecer a quem nos escuta no podcast, quem nos assiste no canal do YouTube e até a próxima.